Seja muito bem-vinda ao canal Encontro com a Deusa, no caso aqui a Deusa é você. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma mensagem do tarô para aprimorar o nosso autoconhecimento, nosso desenvolvimento pessoal. Essa mensagem, ela é para o dia 17 de maio de 2026, só que se ela te encontrar em alguma outra data, considere que ela seja atemporal, combinado? Então vamos lá comigo, por favor, tarô, meu amigo, universo, uma mensagem de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, aqui para o canal Encontro com a Deusa. Por favor. Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros, talvez você tenha chegado aí em uma fase da sua vida que você esteja pensando assim, que decepção comigo mesma, né? Tudo que eu planejei financeiramente para mim não aconteceu. Então, de repente, você pensou aí em eu queria já ter tido meu apartamento, eu já queria ter comprado meu carro, já queria ter conhecido alguns lugares e nada do que eu planejei para minha vida financeiramente se concretizou. Você tá numa energia meio que estacionada, né? Tá decepcionada. Então, só que o Cavaleiro de Ouros, o que ele vai falar também? Calma, pera lá, calma, né? O Cavaleiro de Ouros, ele também é aquela energia de vamos repaginar as coisas, vamos planejar as coisas novamente, vamos colocar as coisas um pouco, o pé no chão, vamos colocar o pé no chão, tá? Então, assim, vamos começar a olhar, na verdade, vamos sair um pouco, assim, da vitimização e vamos começar a pensar o porquê que você chegou nessa fase da sua vida, financeiramente falando, que você olha e fala, errei tudo. O que você fez, né? Porque a vida, ela não é só trabalhar, né? Ela não é só trabalhar, não é só pagar conta. O que você fez aí nesse meio? Comprou demais? Gastou demais? Né? E, inclusive, a energia do dinheiro é até como você sente bem-estar. O estresse, ele é uma energia que afasta a energia do dinheiro, tá? Tá, amiga? Então, assim, o fato é que você se encontra agora nesse momento atual da sua vida tristonha porque você não conquistou nada do que você queria ter conquistado. E aí é uma fase que você tá, tipo assim, dá até um certo desespero, porque você vê que já passou aí 15, 20 anos e você não construiu nada, e o que eu vou fazer, né? Qual é que eu posso fazer? Você tá assim, né? Ao mesmo tempo que você tá decepcionada com você, tipo, o que eu vou fazer? E o Cavaleiro de Ouros, ele é esse arcano, ele é essa energia que fala, calma, tá? Calma. Você já olhou aí que a sua vida financeira, ela não tá legal, então vamos colocar o pé no chão, vamos planejar. Por outro lado, ele é uma energia que é de coisa assim, calma, entendeu? Já falei, né? Calma. Ele é um arcano que ele vai falar assim, vamos fazer as coisas devagar, tá? Sem afobação, sem impulsividade. Então, não tenta aí fazer alguma coisa assim mais, tipo, doida, entendeu? Para sair dessa energia
de escassez financeiramente, e vamos pensar um pouquinho a longo prazo, tá? Então, essa é a nossa primeira carta, falando de uma pessoa que chegou num estado da vida, num estágio, né, numa fase da vida em que ela não está feliz financeiramente falando. O que eu fiz na minha vida que até agora eu não consegui ter o bem-estar, ter a prosperidade, ter a abundância que eu gostaria, né? E aí o Cavaleiro de Ouros vem dizendo, calma, calma, vamos amadurecer aqui as ideias, vamos pôr o pé no chão, inclusive vamos reorganizar o nosso emocional, né? Porque tudo aqui é energia, né? Então, assim, vamos começar a agir com mais disciplina, tá bom? Ser mais responsável. E aqui a energia não vai ser nada tão rápido, não. Tá? Reconhecer o erro, e o Cavaleiro de Ouros vem falando, dá para mudar esse quadro, só que é com uma coisa assim mais, né, mais assim, mais a longo prazo, não vai ser nada tão rápido. A Imperatriz. A Imperatriz, meninas, ela é um arcano que vem nesse conforto, tá? Espiritual, conforto de vida. E aqui não tem a ver, a prosperidade e a abundância aqui, ela não tem a ver com dinheiro, tá? Tem a ver com, aqui tem dinheiro, né? Aqui é um arcano pleno de toda a abundância e prosperidade universal. Ela se deleita nela mesma, né? Ela tá aqui para receber. Ela só tá aqui para receber do universo. E é muito essa mensagem. Tá, você tá numa fase financeiramente falando de dinheiro que não tá legal, mas e como você tá internamente? Aí você me fala, Tamara, não tem como estar bem sem ter dinheiro. Tá aí o paradoxo, porque essa energia primeira que saiu para essa é um paradoxo. Tem sim, amiga, tem sim, tá? Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem essa prosperidade, não tem essa abundância de paz, tá? Consigo mesmo, de estar relaxada, de ter um sistema nervoso equilibrado, entendeu? De ser emocionalmente completa, realizada, entendeu? Então, a Imperatriz, ela vem trazendo essa energia. Se o Cavaleiro de Ouros disse, bom, aqui é a longo prazo, você chegou num estágio aí da sua vida que você percebeu que não está legal financeiramente falando, e a gente pode arrumar isso a longo prazo. O tarô vem te dizendo, primeira coisa que você vai fazer é buscar o seu conforto espiritual, é buscar o seu conforto consigo mesma, é se acalmar. Não é sair buscando dinheiro que nem doida e meu Deus, eu preciso sair. Não é para entrar nessa energia de loucura. Você já reconheceu que você não chegou bem, agora você vai se cuidar. Espiritualmente falando. Quando eu falo espiritualmente falando, gente, não é religiosidade. É entrar numa energia de criação, de abundância mesmo. Eu não sei, tá muito em alta hoje em dia os assuntos de cocriação, disso, né, que a gente fica visualizando coisas, fazendo afirmações positivas. É bem essa energia. É bem essa energia. E aqui não é ficar falando na frente do espelho coisas legais num dia e achar que no outro vai resolver. Não.
tem um começo, um meio e um fim. Tira aí algum tempo, não vou falar nem alguns dias, tira algum tempo para você começar a mudar a sua mentalidade e se espiritualizar mais, para você ser um jardim apto para receber, tá? Então aqui o que tem que ser mudado primeiro nessa história toda é a sua mentalidade. Então aqui a gente pode pensar que você vai se conectar com você mesma, entendeu? Vai começar a intuir, vai começar, de repente, se você é uma pessoa que frequenta uns lugares assim, de energias pesadas, você já vai começar a enxergar isso aí com outros olhos. De repente você é uma pessoa que gosta muito de fofocar, que gosta muito de estar ali no meio de fofoca, então já é uma coisa para você repensar, porque são energias, então você vai cuidar da sua energia. É isso que você tem que fazer, né, para começar essa nova fase da sua vida em busca de uma vida financeira que você realmente almeja. 8 de espadas. 8 de espadas é alguém que tá se vendo assim presa. É alguém que não tem perspectiva. Talvez você entrou aí nessa fase de olhar e falar assim, meu, nossa, eu já tenho tantos anos, entendeu? O que eu vou fazer? Não tenho mais o que fazer, eu tenho que viver assim. Aí, já tem que mudar essa mentalidade. E outra coisa, o 8 de espadas é esse alguém que tá aí nessa energia de que tá se sentindo presa, de que tá se sentindo cercada, mas na verdade não tá, porque o 8 de espadas, quando a gente vai ver essa cerca de espadas que cerca essa mulher, ela tá espaçada. Inclusive, esses feixes que prende ela e essa venda que venda ela estão praticamente soltas. É só você fazer assim e derrubar essas espadas que elas caem. Então, você chegou nessa fase da sua vida financeira por sua culpa, entendeu? Por sua culpa. E ficar nessa de que nossa, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais um caminho para percorrer, não existe mais caminho para mim, só vai te continuar deixando você nessa energia, que foi o que você praticou a sua vida inteira, entendeu? Tudo que você fez, se você olhar para trás, o que você fez de 10 a 15 anos que te deixou mais próspera? Trabalhar? Trabalhar, amiga, não deixa ninguém rico, porque senão nós todos estaríamos ricos. O negócio aqui é o que você cultiva na sua mente, é como você cultiva a prosperidade e a abundância dentro de você, tá? Então, assim, agora você não tá vendo uma saída visível porque a sua cabeça foi condicionada a não ter criatividade para pensar em outras possibilidades, outros caminhos para se fazer, entendeu? Então, assim, às vezes você pode até pensar, e se eu fizer isso? Aí já vem aquelas questões, não vai dar certo por causa disso, precisa de dinheiro, bibibi, bababá. Só para você ter noção, amiga, muitas pessoas prosperam financeiramente falando porque elas têm uma ideia, mas elas não têm dinheiro para investir, mas elas têm um bom poder de comunicação que, ao fazer network, aí em certos lugares, elas acabam encontrando pessoas que sustentam aquela ideia nelas, entendeu?
Então, não vai adiantar ficar nesses pensamentos repetitivos e negativos, que você vai continuar nessa prisão, tanto de não ser próspera espiritualmente falando, quanto de dinheiro. Ó, 5 de paus. 5 de paus é uma energia assim de muito conflito, né? Ah, eu vou, não vou, o que que eu faço? Faço uma faculdade, mudo de trabalho, né? Olha só. É um conflito que vai continuar se deixar. E o número 5 no tarô é sempre uma energia assim muito de pesada, sabe? Todos os naipes, quando a gente chega no número 5, é uma questão. Ou é uma questão assim, tipo, você tá bem difícil financeiramente, ou você tá bem difícil emocionalmente. E o 5 de paus é uma pessoa que tá bem difícil de ação, tá? Você não tem feito absolutamente nada para sair desse marasmo financeiro da sua vida, tá bom? E existe um conflito, aí você está sendo tomada desse ressentimento financeiro que você se encontra e você não está tendo ação para sair do lugar, tá? Então, assim, o tarô tá reforçando essa ideia. Para de ficar pensando no negativo, ou que você não tem mais o que fazer e não sei o que, como quem, ó, universo, Deus, faça alguma coisa por mim. Não, você vai ter que agir. Você vai ter que organizar toda a questão aí sua na sua vida. Aqui um arcano que vai pedir muito essa questão de organização. Então, de repente, se você paga a conta demais na sua casa e tem outras pessoas que moram, talvez você vai ter que falar, a partir de hoje, se você é aquela que está sempre cedendo, né, que nunca sabe falar não, você vai ter que falar, ó, agora eu não vou poder pagar isso, isso e isso. Tá? E esse dinheiro não é para você ficar gastando comprando roupa, não. É para você começar a fazer investimento, guardar dinheiro, investir num curso. Então, de repente, você é aquela pessoa que sai muito de final de semana. Já dá uma segurada, tá bom? Já dá uma segurada. Então, esse arcano é uma energia de muita bagunça, você nem sabe para onde seu dinheiro está indo. Não sabe, só sabe de onde vem, para onde ele vai, você não sabe. Então, é para começar a organizar essa questão financeira. Planilhar, anotar, cortar gasto, ver o que pode ser feito para investir, tá bom? Faz uma caixinha ali na Nubank. Então, assim, o Cavaleiro de Ouros veio falando, tá, você tá nessa estafa financeira aí, então vamos colocar o pé no chão e vamos começar a organizar a longo prazo. O que você vai fazer a longo prazo? Você vai começar a nutrir em você uma energia de merecimento de coisas boas, cuidado espiritual, entendeu? Não é só de um dia, uma semana, não, é criar o hábito, tá bom? E aí você tem que sair dessa, eu não posso fazer, muito pensamento, entendeu? Já pensa numa coisa, o que eu posso fazer? Vender bolo na frente do vender bolo na frente do ponto de ônibus, arrumar um outro serviço. Se começar a vir muito pensamento de, ai, não vai dar certo, não sei o que, já corta, entendeu? Porque você não tá presa, você não é vítima, entendeu? Toda essa questão, quem criou foi você, tá? Então, corta todo o pensamento e começa a organizar a sua vida financeira da maneira como você consegue, mas comece. Tá? Porque imagina, se você não fizer nada agora, daqui a 5 anos você vai estar na mesma energia. Seu dinheiro ninguém viu, ninguém vê. A justiça. A justiça, amiga, é aquela que vem falando assim, num contexto desse, você planta, você colhe, entendeu? Então vem reforçando essa questão de que eu falei anteriormente, se você continuar
agindo como você está agindo, e nessa energia, daqui a 5 anos você vai estar da mesma forma. A justiça vem pedindo responsabilidade, tá? Responsabilidade financeira. Não dá para ficar gastando seu dinheiro de qualquer jeito, sem ter clareza, sem ter uma lógica, sem ter um direcionamento, sem um fim, né? Às vezes, tipo assim, você já gastou tanto dinheiro, amiga, que você poderia ter comprado um carro, que você poderia ter sim comprado seu apartamento, entendeu? A questão aqui é que você está dispersando seu dinheiro todo em besteira, entendeu? Então, a justiça nesse contexto vem te chamando para ser uma pessoa madura nas decisões, entendeu? Na responsabilidade, pensar com clareza nas consequências que se tem quando você não tem uma educação financeira boa, entendeu? Ai, menina, mas eu não sei lidar com dinheiro. Vai aprender, entendeu? Lá no Sebrae tem curso gratuito de como, de uma educação financeira. No YouTube, aqui no YouTube tem um monte de canal. Então, a justiça, ela vem fazendo isso, vem trazendo essa mensagem de mais, olha, mais responsabilidade, mais maturidade, entendeu? Tome decisões importantes em questão do dinheiro. E tudo tem consequência, amiga. Tudo tem consequência. O que você está vivendo hoje foi por você mesmo, tá? Vamos caminhando para o final dessa mensagem com o Cavaleiro de Copas. Olha só, a mensagem começou com um cavaleiro, tá terminando com o Cavaleiro de Copas. Ele vem falando de uma energia boa, emocionalmente falando, tá? Então, assim, aqui, amiga, por mais incrível que pareça, tá? Por mais incrível que pareça, o início da tua solução financeira não é o dinheiro. Se você, por exemplo, hoje ganha 100 mil reais, 1 milhão, você gasta tudo. Você torra tudo. A questão aqui é emocional. Como lidar com esse dinheiro? Então, a solução do seu problema para a questão financeira, o que o tarot está falando é você se cultivar, né, na espiritualidade, é você ter bons pensamentos, começar a renovar, né, as energias, os lugares que você vai, frequenta, amizades, fazer uma repaginada na sua vida. Não entender que você pode sim refazer e fazer o que você quer fazer da sua vida, porque não tem nada te amarrando, isso daí é tudo coisa da sua cabeça. E começar a organizar as finanças. Precisa organizar. Tá? E a justiça vem te dando um puxão de orelha falando que você precisa ser responsável, tá? Com o seu dinheiro. E o Cavaleiro de Copas vem encerrando essa mensagem falando para você que a questão aqui sua não é ter mais dinheiro, a questão é se tratar, sabe? Fazer todo esse tratamento aqui que o tarot falou. É isso que vai te dar essa segurança financeira para o futuro, não é mais dinheiro. Para de ficar pensando que você tem que trabalhar em 2 empregos, que você tem que trabalhar em 2 empregos e também, né, vender outras coisas. Não. Você pode até sim vender outras coisas e ter outro emprego, mas você vai fazer a mesma coisa que você fez nos últimos anos, se você não
tratar, não começar a se tratar emocionalmente para você lidar com o dinheiro, entendeu? A mensagem do tarô aqui é que o tema central não é o dinheiro, é a forma como você foi educada a respeito do dinheiro, tá? O Cavaleiro de Copas encerra essa mensagem assim, desse jeito. Se te derem R$1 milhão, você cai na mesma situação financeira que você tá. O que você precisa não é mais dinheiro, o que você precisa é saber o que você vai fazer com o dinheiro que você tem, tá bom? Então, assim, inclusive, é que é muito assim, é muito difícil. No começo, quando eu comecei a lidar com essas questões, assim, de dinheiro, porque a gente não é educada, né? Assim, financeiramente falando, eu acho que se desde a escola, né, lá do comecinho começassem a falar pra gente como lidar com dinheiro, eu acho que hoje a gente teria com certeza uma vida financeira melhor. Os nossos pais não sabiam, né? Era igual a gente. Vendia, como que fala aquele ditado, gente? Vendia o almoço para comer na janta. Então a gente só vai perpetuando, entendeu? A sua virada de chave aqui, por isso não vai ser o dinheiro, vai ser a forma como você olha o dinheiro, vai ser a forma como você olha o mundo, tá? É isso. Você vai ter que ter uma outra percepção do mundo, de como funciona, tá? A questão do dinheiro, porque o seu problema, amiga, ele não é o dinheiro. Você está com um problema financeiro, não é por causa do dinheiro, é a forma como você lida com ele. E aqui no fundo do deck a gente tem um enforcado, reforçando essa questão de que você tem que começar a ter uma outra perspectiva. Você vai ter que repaginar, refazer a forma como você lida com o seu dinheiro, a forma como você enxerga ele, tá? É como se você tivesse aqui ser amiga do dinheiro. Inclusive, tem um livro que eu li, olha só, do Dr. Lair Ribeiro, se chama Prosperidade, se eu não me engano é Prosperidade. Tem PDF dele gratuito no Google, se você jogar livro Dr. Lair Ribeiro em PDF, você vai ter acho que é o terceiro site, se eu não me engano, você vai pegar e você vai ver como lidar com dinheiro, não é como ser próspero, né? Não é só questão de ter dinheiro, não, tá bom? Então, faça isso. O seu problema não é ter mais dinheiro. O seu problema é como lidar com essa energia tão potente, porque quando você aprende a lidar, aí você pode ganhar muito mais, porque aí realmente você fica muito mais abundante. Mas se você ganha muito dinheiro e não sabe lidar com ele, você continua sendo pobre, tá bom, amiga? Então, ó, o enforcado, veja, seja iluminado pelas informações, pelo conhecimento de como lidar com dinheiro, como ter uma educação financeira, como investir, como prosperar financeiramente falando, quais os melhores investimentos para brasileiros, né? Planilhas para me organizar, enfim, tá aí a dica do tarô para esse dia de hoje, nessa energia financeira que saiu, tá bom? E isso daí serve para mim também, tá? Que eu amo gastar um dinheiro assim à toa, né? Mas aí isso daí, fazendo muito, a gente pode cair nessa energia do tipo, nossa, 35 anos, não fiz nada na minha vida que eu olhe e falo assim, nossa, construí esse patrimônio. Tá bom, amiga? Bom, essa é a mensagem de hoje.
e até a mensagem de amanhã. Beijo e obrigado pelo seu tempo aqui comigo.